Olá a todos, muito bem-vindos a mais esse momento de troca de aprendizados. Como vocês sabem, eu gosto sempre de estar falando aqui na disciplina com vocês a respeito da importância do pedagogo estar antenado, estar atualizado e nada mais atual do que a temática da tecnologia na educação. Então, por isso que hoje eu estou aqui com a presença da professora Patrícia Freitas Costa. Ela é professora do ensino fundamental de ciências na rede municipal de Ponte Nova. Ela é formada em ciências biológicas e doutora em microbiologia. E é certificada pelo Google Education, nível 1. Além desse currículo prévio aí da Patrícia, a gente vai falar hoje um pouquinho a respeito da bagagem, né, e de todo o aprendizado que ela vem tendo aí com a pandemia, essa chegada aí nas redes sociais para divulgar, disseminar o conhecimento através, principalmente do Instagram, né, Patrícia? Aos meus alunos eu já deixo aí a dica, né? O arroba dela lá no Instagram é conectando.professores. E a gente, conteúdo de primeira linha, muita qualidade. Podem acessar, conhecer. Ela traz para a gente no dia a dia aí muitas ferramentas, formas de se trabalhar, debates sobre o tema. E eu achei muito pertinente trazer ela aqui para essa conversa. Primeiro, né, por estar aí na terrinha natal da Unipac Ponte Nova, e estar crescendo nesse meio social aí, como eu disse para vocês, é uma oportunidade que se abre a todos os profissionais de qualquer área. E então ela tem um pouquinho para falar para a gente sobre as tecnologias, como que nesse período de pandemia ela aí se reinventou, se superou e veio transformando a sua prática, né? Então, muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Thalita. Eu agradeço o convite. É muito bom poder estar aqui conversando com vocês. Olá a todos, né, alunos da Unipac. Agradecer o convite e agradecer a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre esse universo novo aí que tem nos apresentado em meio a esse desafio. Eu vou comentar um pouquinho com vocês, antes de passar para as ferramentas, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como que eu vim parar aqui, né? Eu acho que é interessante esse caminho, porque é um caminho muito novo para muita gente. Então, antes da pandemia, eu praticamente não usava eu usava muito pouco de ferramentas digitais com os meus alunos. Era mais assim, um vídeo em sala de aula. é, eu usei uma época um pouquinho Classroom, mas confesso que não levei muito para frente. Usava esporadicamente um pouquinho com os alunos, mas era bem tímida, né? A participação das ferramentas digitais na minha prática docente. E aí, com a pandemia, né, vocês sabem que tudo mudou e mudou muito rápido da noite para o dia, a gente teve que correr atrás. Eu sempre gostei muito de redes sociais, de internet, de ficar conectada. Os meus alunos acham muito engraçado, porque eu estou o tempo todo mesmo nas redes sociais. Eu curto, comento, compartilho. E quando começou a pandemia, eu sabia dessa necessidade, né, da gente se qualificar para o uso das ferramentas digitais, e como era algo que eu sempre gostei, eu busquei cursos, busquei me qualificar muito por interesse próprio mesmo, porque é uma área que eu gosto, né? Então eu entendo que existem pessoas que não têm tanta habilidade, não têm tanto interesse, vão ter um pouquinho mais de dificuldade nessa área. Bom, enfim, então comecei com o perfil no Instagram nessa época, no início da pandemia. Comecei com uma outra abordagem, não era nem com professores. Depois de um tempo, eu passei a juntar a minha vida profissional fora da internet com a vida profissional na internet, voltando mesmo para ferramentas digitais no meio docente. E até então eu tenho compartilhado um pouquinho que eu sei, um pouquinho que eu vou aprendendo lá. E vocês sabem muito bem, né, que é ensinando que a gente aprende muito. Então, com o perfil,
eu tenho aprendido muito e tenho compartilhado um pouquinho do que eu sei com os meus colegas professores. Bom, e aí nesse meio tempo eu fiz a certificação do Google, que é super tranquila, né? Muita gente tem curiosidade a respeito disso. São vários níveis. Tem um primeiro nível, que é o nível para professores, depois tem outros níveis, tem nível de inovação, tem acho que são 3 ou 4 níveis. Mas enfim, aí depois, se vocês tiverem alguma curiosidade em relação a isso, vocês podem me procurar. O curso é gratuito, Patrícia? A certificação do Google, a gente tem que pagar uma taxa, uma pequena taxa, se eu não me engano, US$ 10. Basicamente, acho que é isso, para fazer a prova. E eles disponibilizam alguns exercícios para você ir treinando na plataforma deles, no site deles. E no YouTube tem muito material de pessoas que preparam os professores para fazer essa certificação. Então, assim, tendo tempo, é tranquilo, mas tempo é uma palavra que para a gente é um pouquinho difícil, né? Mas tendo tempo não é difícil, não, é bem tranquilo. E aí, então, vamos falar um pouquinho dessas ferramentas digitais, né? No ensino híbrido. Acho que tem algumas coisas que eu quero mostrar aqui para vocês. Eu quero falar mais na prática, tá, gente? Assim, eu acho que passo a passo, qual botão apertar, isso a gente tem muito na internet, né? A gente tem vários tutoriais no YouTube. Eu acho que é mais importante a gente entender como que aquela ferramenta pode me auxiliar mesmo ali no meu dia a dia, na minha prática docente, né? Como que eu posso, eu falo muito lá no Instagram o seguinte, a gente fazer um uso criativo, né? Porque quando a gente domina a ferramenta e faz um uso criativo, a gente consegue fazer muitas coisas diferentes. A gente não fica preso só ali num passo a passo. Então, é basicamente isso que eu vou tentar passar para vocês hoje. É muita informação, né? Vamos ver se a gente consegue falar tudo isso aqui em uma oficina. Antes de falar de uma ferramenta específica, eu queria que essa frase fosse a frase mais importante desse momento, dessa nossa conversa. As ferramentas digitais, elas são um meio e não um fim. Isso é muito importante a gente pensar, porque muitas pessoas, principalmente no início, né, quando veio aquele desespero, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Muitos professores se sentiram perdidos. Parecia que a gente não sabia mais ser professor. Não, a gente continua sendo professor. A gente tem que mudar um pouquinho, a gente tem que adaptar um pouco a nossa metodologia, os recursos que a gente vai utilizar. Então, a ferramenta, ela não é o ápice da minha aula, ela não é a protagonista da minha aula, ela não é o ponto central da minha aula, ela é uma ferramenta. A ferramenta está aí para ajudar, né? Se eu sei usá-la, ela está aí para ajudar. E ela ajuda muito quando a gente aprende a usar, né? Então, é muito comum ainda os professores ficarem pensando: eu tenho que fazer uma aula com Kahoot, eu tenho que fazer uma aula com Canva, eu tenho que fazer uma aula com... Coloque aí o nome da ferramenta que você quiser. Você não tem que fazer uma aula com essa ferramenta. Você tem que fazer uma aula bacana, legal, que atinja os objetivos que você... toda a sua vida, né? A gente se prepara para pensar nos objetivos pedagógicos que a gente tem que colocar lá no nosso plano de aula. E essa ferramenta, ela vai ser um meio de te levar até esse objetivo, né? Então, ela não é... Eu não tenho que fazer uma aula baseando na ferramenta. Eu tenho que ter um objetivo pedagógico e essa ferramenta, ela me traz a possibilidade de atingir aquele objetivo, né? Isso é muito importante. E aí, o que eu queria comentar também, bem rapidamente, porque isso daqui é uma discussão longa, né? Imagino eu que aí o pessoal da pedagogia deve estar discutindo isso loucamente, né? Aulas presenciais, aulas remotas, ensino híbrido, ensino presencial, é tudo a mesma coisa, não é? Quais são as diferenças, né? Então, assim, só colocando assim do ponto de vista dos desafios que a gente encontrou e encontra, gostaria de chamar atenção aqui para essas transições que a gente passou, né? Então,
Antes da pandemia, a gente tinha lá as aulas presenciais, né? Basicamente. Tudo bem, existem alguns cursos que são semipresenciais, né? Em graduação, pós-graduação, mas pensando assim, a grosso modo, a gente tinha as aulas presenciais, com todos os alunos em sala, acompanhando as mesmas orientações do professor, né? Aquele ensino bem tradicional, aquela metodologia bem tradicional, aula expositiva, né? O professor passando o mesmo conteúdo, as mesmas atividades para todos os alunos, isso de uma maneira geral, né, gente? A gente sabe que tem professor que sabe que, que não dá para ser igual para todo mundo, né? E aí Mas as veio, tecnologias nesse momento bem tímidas, né, Patrícia? sim, Assim, porque principalmente se tratando de escola pública, a gente sempre sofreu aí com essas dificuldades, é o acesso, é o marcar a data, é o não isso, funcionar na hora que você mais precisa, você perde um tempão para poder colocar uma tecnologia para funcionar. Então tinha aí, né? Não sei como é que vai ser agora, assim, mas tinha esses entraves ainda, né? com certeza. Eu gosto sempre de comentar exatamente isso, Thalita. A gente sofria tanto, quando a gente falava assim, ah, eu quero fazer uma coisa diferente. Aí uma coisa diferente era o slide. Aí, Ou um vídeo. aí você tinha que marcar o data show na lista, né? Uhum. Isso falando da maioria das escolas públicas, né, gente? Aí tá, às vezes você conseguia data, às vezes você não conseguia. Aí você conseguia a data, chegava no dia, a tomada não funciona. Aham. Falta o T, o interruptor. Meu Deus! Então, hoje a gente tem um mundo nas nossas mãos. É isso que eu quero. Eu não estou aqui, gente, para romantizar tecnologias digitais em meio a uma situação pandêmica. Não é esse o meu objetivo, porque eu sei que foi tudo muito rápido, sem recurso, né? Não foi oferecida uma oportunidade para os alunos, não foi oferecida uma oportunidade para os professores, em termos de recursos materiais, em termos de capacitação, enfim, Foi uma medida emergencial, é realmente, né? emergencial, né? Socorro ali em meio ao caos. Isso. Então, assim, longe de mim querer romantizar, tá, pessoal, o uso das tecnologias, mas, bom, né, eu quero falar das vantagens delas, que existem vantagens. Que é o nosso foco, né? É, Mostrar essas possibilidades, porque desafios a gente sabe aos montes, né? Mas sim, as possibilidades também é muito importante que a gente conheça. exatamente. E aí, pessoal, aí veio essa transição, então, né, das aulas presenciais para as aulas remotas, que foi da noite para o dia, emergencial, sem muita organização, porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente achou que ia ser por pouco tempo, a gente achou que rapidinho ia voltar, a gente achou que era só ali, né, um quebra-galho. A gente não tinha dimensão do que ia acontecer. Então, nas aulas remotas, a gente tem todos os alunos online e a necessidade de novas metodologias, porque não dá para simplesmente eu querer a mesma aula que eu dava presencialmente, eu dar essa mesma aula na frente das câmeras, não tem como. Algumas aulas você consegue, muitas não. É a falta de um quadro, é a falta da interação. Não tem Uhum. como você dar a mesma aula. Então, requer novas metodologias. E o uso de recursos, de um recurso digital, ele é fundamental nesse processo. E aí que a gente esbarra com muita dificuldade de muitos professores, né? Porque não estava acostumado com essa, não tinha conhecimento dessa nova dinâmica. E agora, não tanto aqui em Ponte Nova, né? A gente está começando aqui em Ponte Nova, a gente está num outro período de transição. Então, a gente lá nas aulas remotas, a gente suou, rebolou, 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 começou a se acostumar. Pegar o jeito. Na hora que a gente começou a se acostumar, vamos voltar para a sala de aula. Agora, uma nova transição, um novo desafio. Porque não é simplesmente eu voltar para a sala de aula
essa sala de aula aqui. Não é. Isso aqui não vai existir durante muitos anos. Na verdade, eu espero que nem exista mais. Aqui, desse jeito aqui, ó, a aula, aquela coisa tão... Cuspigis que a gente falava antigamente. Como? A cuspigis. Cuspigis. Isso. Assim, nada contra o cuspigis, mas assim, aquela coisa muito só o professor fala, né? Professor protagonista, aquelas metodologias muito tradicionais, né? Eu acho que, bom, vamos tentar, usar esse momento para deixar isso de lado. Então, quando a gente vem para o semipresencial, a gente tem alunos em ambientes diferentes, então ao mesmo tempo, eu tenho que lidar com o aluno em sala de aula e eu tenho que lidar com o aluno online. Primeiro que a gente vive uma situação em que não há uma padronização, então a gente não sabe como vai ser. Cada escola está sendo de um jeito, né? Aqui em Ponte Nova a gente ainda está implementando, a gente ainda está voltando a gente está entrando no semipresencial, mas cada escola é de um jeito. Então, por exemplo, eu dou aula em 2 escolas. Eu dou aula numa escola municipal, onde a gente está completamente online, e eu dou aula no cursinho privado, particular, onde a gente está semipresencial já tem uns 4 meses. Uns 4 meses. E lá a gente tem a situação de ter alunos em sala de aula e ter alunos online ao mesmo tempo. Eles estão acompanhando a mesma aula. Como é um cursinho, não tem prova, não tem atividade, é mais fácil, é mais tranquilo. Eles estão ali para assistir a aula. Então, a mesma aula que eu dou online, eu dou presencial, porque eles estão acompanhando ao vivo ao mesmo tempo. Mas, em muitas escolas, tem o rodízio, né, de alunos. Então, eu tenho metade, um terço, um quarto, sei lá, dentro de sala. Os que estão em casa, às vezes estão acompanhando, às vezes não. Acompanha depois, faz atividade. É uma confusão. A gente não... Cada escola cada escola tá vendo que dá certo para ela, dentro da sua realidade. Então, agora a gente tem um desafio tão grande quanto o que a gente enfrentou no início do ano passado, né? Que agora é a gente entender quais são as metodologias que darão certo, quais são as ferramentas que vão nos auxiliar nesse momento. Então, Eu não sei se você concorda comigo, Patrícia, mas eu acho que um grande desafio desse híbrido vai ser a heterogeneidade, né, dos alunos ali, com alguns que não fizeram praticamente nada no ensino remoto, outros que fizeram ou que foram até além, porque a família acompanhou e levou. E também a questão, assim, da gente enquanto professor, né? Como que a gente vai gerenciar isso, como que a gente vai falar para quem está ali e uma coisa que eu penso, não beneficiar, não favorecer o aluno que decidiu voltar em prol assim, do que ficou em casa, porque às vezes o aluno optou em não voltar, mas por quê? Ainda está receoso, tem toda uma situação. Só que você ali, em sala de aula, com uma turma, né? Mesmo que reduzida, mas sei lá, 4, 3 horas por dia. Ah, tem que dar o suporte também para o que está em casa. Mas isso. e aí? Como que você vai render aquelas 3 horas fazendo só aquele material que o menino que está em casa tá? Então, assim, eu acho que esse vai ser um desafio, porque não é justo com quem ficou em casa que o que está ali na sala avance. Mas Sim. também como que você vai, né, gerenciar isso? Eu acho que vai ser um desafio bem grande. Não sei o que você está pensando ou sentindo sobre isso. Com certeza. Por isso que isso aqui, gente, isso aqui acabou. Isso aqui acabou durante muito tempo, tá? Porque é isso que a Thalita falou. Por mais que a gente volte para a sala de aula, a gente vai encontrar uma realidade muito difícil. Muito difícil. Porque eu sou uma só para lidar. A gente antes, nessa situação aqui, a gente já tinha um desafio que eu acho que a gente ignorou por muito tempo, né, Thalita? A gente já tinha um desafio de ser um só e ter várias realidades diferentes. Eu tenho alunos que evoluem de forma diferente, que avançam de forma diferente. A gente já tinha isso, mas a gente meio que, né, tratava ali, a aula era a mesma para todo mundo. Isso. Né?
Agora, essa diferença, ela é muito gritante, ela é muito discrepante. Eu não tenho condição mais de ignorar essa diferença entre esses alunos. Então, de fato, é um desafio muito grande. Só para exemplificar lá no cursinho, que é uma realidade muito mais tranquila, porque não tem atividade, não tem prova, não tem para casa, não tem nada disso, já é difícil, porque assim, eu sinto que os alunos que estão em casa, eles ficam, de certa forma, um pouco deixados de lado. Infelizmente, não é por querer, mas assim, eu tenho uma sala com 20 alunos. Lá eu tenho uma sala com 20 alunos. Eu tô ali dando atenção para eles. Eu sou uma só. Me sobra muito pouco tempo para eu dar atenção para quem está online. Infelizmente, a verdade é essa. Então é um desafio muito grande que a gente tem em relação a isso. E aí que tá, eu acho que a volta para a sala de aula, muitos professores talvez que não são tão que não curtem tanto esse mundo tecnológico, né? Que gostam mais ali do papel e caneta. Talvez muitos professores eles estejam pensando assim: a gente está voltando para a sala de aula, ótimo, eu não tenho que lidar com isso aqui mais, eu tenho que lidar com Drive, Meet, Aham. Deus me livre Formulário. mais. Só que não, gente. Como a gente vai ter um desafio muito grande, muito difícil, as ferramentas, elas, como eu falei, elas ajudam. Então, se a gente souber manejar, a gente vai ter uma facilidade maior de lidar com essa situação com o uso dessas ferramentas. Claro, tem uma limitação de recurso material, né? Mas, enfim, isso aí Sempre existiu. isso daí é papo que, nossa senhora, rende outra aula, né? Sim. Mas, enfim. E aí, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o Google Classroom e o Google Formulário. Como que a gente pode usar essas duas ferramentas para nos ajudar, então, nesse desafio grande aí, que é a volta, que é o ensino presencial, ensino híbrido, enfim, né? A gente sabe que tem diferença entre esses conceitos de ensino presencial, semipresencial e híbrido. Não vou me ater muito aqui à questão desses conceitos, mas eu vou me ater mesmo a como que essas ferramentas podem nos ajudar, tanto online quanto presencialmente, ok? Eu Antes, fico surpresa, Patrícia, né, com o tamanho aí do Google, com essa fábrica de ferramentas, principalmente agora na pandemia. O Google também se reinventou junto com a gente, né? Se tornou assim muito mais acessível, muito mais divulgado, porque eu acredito que essas ferramentas já existem há bastante tempo, mas agora assim, elas bombaram, né? Com sim, tudo. E se a gente olha o tanto de oportunidade que tem dentro de né, de uma fábrica de ferramentas, a gente fica surpreendido realmente. sim, e eu, assim, sou fã das do Google, é o que eu foco, né? Eu sempre procuro usar as ferramentas do Google, porque elas são de fácil acesso, são gratuitas, são integradas, elas são bem completas, né? E, e assim, o quanto de atualização, eu acho que o Google, ele foi muito, né, foi esperto em aproveitar esse nicho, obviamente, mas foi muito bom porque ele olhou muito para as necessidades do momento. A gente teve muita atualização dessas ferramentas ao longo desse 1 ano e meio. Na verdade, assim, vira e mexe, quase todo mês aparece uma atualização nova para facilitar o nosso trabalho. Então, eu sou fã mesmo. É muito bom poder usar o Google. E aí eu vou deixar então agora total com você, porque eu também quero aprender. Sei um pouquinho aí do Google Formulário, utilizei em alguns momentos. O Google Classroom eu já sou mais amadora aí e quero aprender um pouquinho com você. Então, mete bronca aí. Ok, ok. Então vamos lá, gente. Antes, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar algumas coisinhas que eu já fiz ao longo do ano, né? Eu acho que a melhor forma da gente aprender é isso, vendo na prática mesmo. Mas antes de compartilhar o meu Classroom, os formulários que eu já tenho aqui, eu vou só fazer um apanhado rapidinho para vocês terem uma ideia aí, quem quiser fazer anotação, né? Uhum.
O Google Classroom, também chamado de Google Sala de Aula, é a nossa sala de aula virtual. Então, é ali que a gente vai concentrar todo o material da nossa aula. A gente vai concentrar a presença dos nossos alunos e o material da nossa aula. Então, é uma excelente ferramenta para a gente organizar e disponibilizar material para os alunos. Então, assim, já pensando nessa questão da discrepância de realidade entre os alunos, né, do desenvolvimento, da evolução dos alunos principalmente nesse último ano, o Google Classroom ele vai ser importantíssimo para a gente disponibilizar materiais complementares. E eu vou mostrar para vocês que a gente pode personalizar essa distribuição, então isso vai facilitar muito na hora da gente tentar ali trazer aqueles alunos que tiveram mais dificuldade. Então, Patrícia, eu não sei se durante a sua formação, em algum momento, você teve acesso a essas plataformas que a gente, né, Sapiens, assim, Moodle, é, agora a gente na Unipac está com Blackboard. Então, assim, eu acredito que deve ser como uma plataforma, assim, do ensino superior que a gente tem, essas que eu falei, que a gente consegue alimentar a plataforma, lançar aula, lançar vídeo, tudo, mas que na escola pública ou, né, às vezes privada, a gente não tem essa plataforma. Então, esse Google Classroom vem ser aí esse nosso Blackboard, esse nosso Moodle, pode-se dizer assim. exatamente, exatamente. Ah, ótimo. Eu confesso que eu não tenho intimidade com essas plataformas que você falou, porque eu formei já tem um bom tempinho. E na minha época eu fiz tudo presencial, eu não fiz nada, eu não tinha nenhuma parte do curso Uhum. online e eu não tive nenhuma disciplina também que envolvesse tecnologias digitais. Então eu não tive contato com essas plataformas, mas eu já, né, Ouviu ouvi falar, falar? sim, funciona como essas plataformas mesmo, Ah, é tá? bom para clarear então para a turma aqui, Isso, né? Porque as escolas, pessoal, não tem normalmente, porque, por exemplo, aqui na faculdade se paga para ter uma plataforma dessa, então o Google fornece essa opção para professores, né? isso, exatamente. Ótimo. E lá no Google Classroom, a gente consegue colocar materiais diversos. A gente consegue colocar videoaulas, textos, reportagens, links. Enfim, eu vou mostrar para vocês tudo que a gente consegue colocar lá. É um local muito interessante para a gente enviar e receber atividades. E esse é um ponto que eu gosto de chamar a atenção, que é o seguinte: a gente, ano passado, muitas escolas usaram o WhatsApp, né, Aham. para entrar em contato com os alunos. E, gente, ai meu Deus, só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. O perrengue que é isso aí, tá apitando o dia inteiro, toda Nossa. hora. E o celular da gente não aguenta de tanta atividade. Então, gente, para a gente eliminar o WhatsApp da nossa vida profissional, a gente tem o Google Classroom para receber as atividades, tá? É muito, muito bom nesse sentido. Lá a gente pode corrigir as atividades e lançar nota e também receber feedback dos alunos, né? Então é uma plataforma realmente muito completa. No, pronto. No Google Formulário, a gente pode usar essa ferramenta para, primeiro, conhecer melhor o nosso aluno, que é fundamental, né? A gente agora, voltando para a sala de aula, a gente, mais do que nunca, a gente precisa reconectar com o nosso aluno. O que ele aprendeu, o que ele não aprendeu, quais são as dificuldades dele, ele tem acesso à internet ou não, ele usa o celular dos pais, o dele, ele usa computador, ele consegue ter a internet o dia todo, só à noite. A gente precisa conhecer a realidade do nosso aluno. E o Google Formulário vai ser excelente nesse sentido. A gente pode ter feedback de aulas, né? Então, você, sei lá, você está um pouco inseguro de saber se aquele estilo de aula que você está tendo ali está legal. Você pode fazer um formulário pequenininho, rapidinho, para saber ali dos alunos como que eles curtem mais, se eles gostam mais de vídeo, se eles gostam mais de slide, né? É bacana a gente ter essa interação com os nossos alunos. A gente pode usar o Google Formulário para criar atividades avaliativas, que é
o principal uso que ele tem sido feito atualmente e para a gente coletar dados, né? Então, é uma ferramenta interessante para a gente coletar dados dos pais, da comunidade escolar como um todo, né? Os próprios alunos podem usar essa ferramenta para coletar dados, para fazer trabalho, né? Então, sei lá, você pede lá para ele pesquisar como é o hábito alimentar da família. Ele pode usar esse Google Formulário nesse sentido. E aí a gente vai conhecer na prática agora. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu Google Classroom, tá, gente? Assim, algumas pessoas podem achar que é meio, ai, né, tipo, da sua turma. Sim, não vou mostrar nada invasivo dos meus alunos, eu prometo. Mas é a melhor forma da gente conhecer. Para a gente ver realmente funcionando, né? Acho que não tem opção melhor, né? Exatamente. Eu vou só mudar meu tipo de compartilhamento de tela aqui, só um minutinho. Tá. Porque aí agora eu vou transitar entre muitas abas, então eu vou precisar mudar aqui. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar é como que a gente vai entrar nessa ferramenta, né? Então, assim, gente, são muitas informações, eu vou ter que ser bem resumida aqui, tá? Mas, enfim, aí a gente depois, em outro momento, a gente pode conversar melhor sobre os detalhes, que vocês tiverem dúvidas aí. Bom, essas ferramentas que eu vou mostrar, o Google Classroom e o formulário, são ferramentas do Google, né? Como a Thalita falou, o Google tem de tudo e basta eu ter uma conta Gmail, né? Então, eu estou aqui na página do Google. Quando eu clico aqui em Google Apps, eu tenho várias ferramentas aqui disponíveis. Aqui não são todas. Talvez você vai procurar Google Formulários aqui e não vai encontrar. No meu tem, que é uma ferramenta que eu uso muito. Mas se você não encontrar, é só você digitar aqui, né? Google Formulário. E você vai, então, clicar aqui. Vamos começar com o Google Classroom, porque tem mais coisa para falar dele. E aí a gente consegue fazer um link com o formulário depois. Então, você vai clicar aqui e vai ser direcionado para o seu Google Classroom, tá? Só que, na verdade, eu não vou entrar com essa conta, porque essa é a minha conta pessoal, eu vou entrar com a minha conta profissional, meu e-mail profissional. Então, a gente tem que ficar ligado nisso, né? Qual é o e-mail que eu fiz o login. Porque, às vezes, isso acontece muito com aluno, tá, gente? Ele tá lá no Classroom com um e-mail. Aí, vamos supor que ele usa o celular do pai e da mãe. Aí, ele vai entrar no Google Classroom e o e-mail que tá logado ali é o da mãe. Ele não vai conseguir entrar. Não vai, porque não é o e-mail dele, é o e-mail da mãe. Então, a gente tem que observar aqui qual é o e-mail que está logado. Então, as Ó, minhas... gente, só para vocês situarem, ela tá indo lá no cantinho, lá em cima, né? No lado direito aí da tela, essas monte de bolinha aí, né? Isso, Fábio? Se eu tiver aqui com... Porque eu tenho e-mail pessoal e profissional. Muita gente tem, né? Aham. Se eu tiver com o e-mail errado, basta eu clicar aqui na minha foto e trocar o meu e-mail, né? Isso. Aí eu vou fazer o login no meu e-mail correto. Aqui eu estou no meu e-mail institucional da minha escola. E aqui estão as minhas turmas que eu estou cadastrado. Eu vou entrar aqui numa turma para Esse mostrar. cadastro fizeram e te colocaram, ou você que fez? Então, vamos lá. Quando eu estou aqui no Google Sala de Aula, eu posso criar uma turma. Eu posso clicar aqui nesse mais e criar uma turma do zero. Eu consigo fazer isso de forma gratuita. Grande parte das coisas que eu vou mostrar aqui, grande parte a gente consegue fazer usando a ferramenta que o Google disponibiliza gratuitamente na internet. Alguns poucos recursos, eles são limitados a quem tem o pacote Education. Que são as escolas normalmente. Isso, aí a escola tem que fazer esse pacote. Mas são poucos recursos, tá? E a minha escola toda usa o Google Classroom. Desculpa. Então, no início do ano, antes da gente começar as aulas, a gente tem uma funcionária da escola só para isso, né? Ela criou todas as turmas, colocou todos os professores. Mas se você quiser fazer isso, não é muito trabalhoso. O trabalho que você vai ter é coletar o e-mail dos alunos. Feito isso, é tranquilo. Você vai clicar aqui em criar uma turma, vai colocar aqui o nome da turma, assunto, tal. Quando você clicar em criar,
pronto, já vai aparecer aqui a sua turma. Aí Certo. você vai ter isso daqui. Quando você entrar no Google Classroom, você tem aqui a aba Mural, Atividades, Pessoas e Notas, tá? Isso é padrão. Isso é padrão. Aqui você é o nome que você deu para sua turma, né? Uhum. Você pode colocar uma imagem aqui, né, para ficar mais Bom. bonitinho, mas isso daí a gente deixa para uma outra oportunidade para mostrar. Eu quero chamar a atenção aqui de algumas coisas que são mais interessantes, que vão fazer mais diferença no seu dia a dia. Aqui no mural é onde você vai colocar recados diversos, né? Então, recados mais gerais. A nota do trabalho foi lançada, não esqueçam que a prova é dia tal, enfim, avisos gerais. Aqui, na aba atividades, é onde vai acontecer grande parte das coisas, das atividades aqui dentro da nossa sala de aula virtual. A primeira coisa que eu oriento vocês é o seguinte: organizem a sala de vocês em sessões, em temas. Então, por exemplo, aqui está organizado primeiro trimestre, atividades avaliativas, tarefas, material de estudo. Isso é importante porque senão o aluno fica perdido. Nossa, professora, onde que você postou? Eu não estou achando. Aí você vai falar, eu postei lá no material de estudo do primeiro trimestre. Como que você vai fazer isso? Você vai clicar em criar tema. Quando você criar tema, você vai colocar, você vai organizar da maneira que você quiser, né? Então, vamos supor, segundo trimestre, notas. Aí vai aparecer aqui. Uhum. Então, você organiza dessa forma. Aí, você quer colocar material de estudo para ele consultar. Lembra que eu falei que o Google Classroom vai ser legal para a gente disponibilizar materiais diversos? Sim, Principalmente complementares. isso, principalmente aquele aluno que está com muita dificuldade, né? O que a gente vai fazer? Então, a gente vai colocar aqui, ó, criar material. E aí você vai colocar um título aqui. Então, você pode colocar assim, por exemplo, material complementar, enfim, né? E aí, o que eu Uhum. quero chamar a atenção é o seguinte: você pode colocar um arquivo do seu Google Drive, que está salvo no seu Google Drive. Você pode colocar um arquivo que está salvo no seu computador, pode ser qualquer arquivo. Pode ser um PDF, um PowerPoint, uma planilha, um vídeo, uma música, um áudio, pode ser qualquer coisa. Você pode Olha. um link, ou seja, um site. Então é legal Uhum. para você colocar uma reportagem, um vídeo vídeo do YouTube você vai colocar aqui. Você pode colocar uma reportagem, uma Um matéria, blog, né? blog, exatamente. Um perfil numa rede social, por que não? Né? A gente Aham. tá com esse preconceito de redes sociais não podem ser usadas em sala de aula, né? A gente pode colocar aqui um vídeo do YouTube e a gente pode anexar aqui um documento do Google. Documento do Google é tipo um Word, só que Ah, sim. Google, né? O Word é do Office e o Google Docs é do Google. A gente pode anexar aqui uma apresentação, que é o slide, que é parecido com o PowerPoint. Então, o Uhum. PowerPoint é do Office e o Google Apresentações é do Google. Planilha é parecido com Excel. Desenhos é mais se a gente quiser montar esquemas com formas geométricas. E o Google Formulários. Então, por isso que eu falei que do Google Classroom a gente ia fazer um link com o Google Formulários. Porque Mas é muito legal isso realmente, tá tudo interligado, né, Patrícia? exatamente, as ferramentas Facilita a nossa vida. elas conversam entre si, né? Então isso é muito legal. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: o que facilita muito a nossa vida é o seguinte: vamos supor que você está colocando um material aqui e que é para todo mundo. E você tem várias turmas. Você vai clicar aqui e vai selecionar as turmas que você quer postar esse material. Então você vai postar em todas essas turmas ao mesmo tempo. Isso te poupa tempo, né? Sim. Você quer. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Peraí. Você quer postar o material para alguns alunos. Aquele aluno que está. Você pode, olha só, uma dica. Você pode, usando o Google Formulários, tentar identificar grupos
de alunos de acordo com as suas dificuldades. Então, sei lá, você coloca lá um grupo que está com muita dificuldade, não compreendeu conceito nenhum do ano anterior. Um grupo que compreendeu um conceito ou outro. Um grupo que conseguiu se desenvolver. Enfim. E na hora de você disponibilizar esses materiais, você pode selecionar aqui quais são os alunos. Então, por isso que eu tive que usar o meu Google Classroom com a minha sala real, porque senão eu não ia conseguir mostrar isso para vocês. Aqui estão os meus alunos. Então, vamos supor que só a Alice, que está precisando de uma complementação aqui, ela não compreendeu determinado conceito. Eu vou mandar esse material só para a Alice. Ou então eu mando para todo mundo, caso, né, eu considere que aquilo ali seja necessário para todos. E aqui eu vou colocar esse meu material lá naquelas sessões que eu organizei a minha sala de aula, tá? E aí você vai clicar... Isso chega para a Alice, por exemplo, em forma de algum aviso lá no mural dela? Isso. Vai chegar um e-mail para ela avisando que foi um novo material. Legal. E os alunos, como os alunos eles têm Google Classroom de todas as disciplinas, eles sabem que todo dia eles têm que entrar aqui, que alguma coisa está acontecendo. Mas eles são avisados lá no e-mail. Então aparece o e-mail, foi postado nova atividade, novo material, é avisado lá. E aí, se eu clicar aqui, então, vai ser postado. Ou eu posso, gente, esse recurso é muito legal, programar essa postagem. Então, vamos supor que, por exemplo, eu tenho provas, meus alunos têm prova segunda-feira. E eu vou deixar essa prova toda bonitinha aqui no Classroom. Vou fazer ela no formulário, vou mostrar para vocês como. E eu vou deixar ela toda bonitinha, toda pronta. 8 horas da manhã, eles vão entrar e a minha prova tem que estar disponível. Então, o que eu posso fazer? Eu posso programar. Eu deixo tudo prontinho, coloco aqui segunda-feira, 23, e coloco aqui o horário, 8 horas. Pronto. Se eu não tiver aula nesse dia, ó, eu tô tranquila, porque eu programei. E isso daí vai aparecer para eles na segunda-feira, às 8 horas. Eu não vou postar porque eu tô numa sala aqui que, de fato, né, real, com os meus alunos, não vai... Eles vão receber... ficar loucos. E vão ficar confusos. Ué, o que Patrícia postou? Eu vou mostrar para vocês aqui como que fica, então, já pronto, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um material que eu postei. Eu postei o link de um slide para eles. Esse slide eu fiz no Canva, mas se eu tivesse feito no Canva ou no Google Slides, é a mesma coisa. É muito legal que é o seguinte, à medida que eu vou alimentando esse arquivo de slides, vai atualizando aqui para ele. Então, ele entra, eu posto isso aqui uma vez só. Uma vez só, eu não preciso postar isso aqui várias vezes. Eu posto uma vez e à medida que eu for alimentando isso, vai aparecendo essas informações aqui para ele. Então, ele pode usar isso para estudar. E eu gosto muito de colocar nesses slides, eu já deixo no próprio slide, link de sites, vídeos, que eu já direciono dentro do próprio slide. Mas eu poderia colocar daquela outra forma que eu mostrei para vocês, com aquelas ferramentazinhas que tem lá, né? Bom, atividade, né? Que é uma coisa que a gente usa muito. Postar atividade para aluno. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver qual que eu vou mostrar. Atividades avaliativas. Essa daqui eles estão fazendo essa semana. Vou mostrar a primeira atividade, depois eu mostro... Não, vou mostrar aqui como criar, né? Criar atividade. E aí, mesma coisa. Vou colocar título, informações. Eu posso colocar arquivo do fazer um upload de um arquivo no meu computador. Então, vamos supor que você tem lá uma lista de exercícios, né? Você pode colocar aqui, carregar aqui um site, enfim. Você pode colocar um vídeo. Então, é aquilo que a gente estava falando no início da aula. Eu não preciso ficar só no Cuspigis, né? Aqui, para o aluno fazer uma atividade, eu posso colocar um vídeo que serve como uma introdução do assunto. Ou então, ele pode responder uma atividade com base no vídeo,
com base na reportagem que eu coloquei aqui. Então, aqui amplia a nossa possibilidade de recursos para serem utilizados. Então, eu acho que sim, a gente tem que ser diverso aqui. A gente tem que usar isso de uma maneira criativa, diversa. Se eu tenho esse mundo de opções aqui, não tem por que eu ficar me atendo à lista de exercícios de livro didático, né? Sim. É muito pouco. E aí eu vou colocar atividade. A gente costuma, então eu posso usar esses recursos aqui para fazer tipo uma introdução, né? Um vídeo. E aí eu posso criar minha atividade no Google Documentos, né? Então, por exemplo, se eu quero mandar um roteiro de um trabalho, eu posso criar um roteiro. Pesquisar sobre o assunto tal, com tais e tais temas, depois escolher imagens, enfim, eu vou criar todo um roteirozinho aqui no meu Google Documentos, tá vendo? Que ele é muito parecido com o Word. E aí, à medida que eu vou fazendo isso aqui, vai sendo salvo automaticamente, né? E já vai aparecer lá no Google Classroom para eles. Uma coisa muito interessante é o seguinte: se eu quiser criar minha atividade aqui, então vamos supor que eu crio uma lista de exercícios aqui. E aí eu coloco, né, número 1, tal, e deixo aqui para eles responderem. Beleza. Aqui é o seguinte, na hora que eu for mandar esse arquivo para os alunos, eu tenho que escolher aqui, olha, eu posso deixar a opção dos alunos apenas visualizarem, então quer dizer que eles não podem mexer em nada que eu fiz aqui. Então, por exemplo, se eu criei um roteiro de um trabalho, eu não quero que eles alterem, eu quero que eles sigam aquele roteiro. Então, eu vou deixar para eles visualizarem. Ai, peraí que eu, sem querer, eu mudei de janela. Pronto, acho que voltei. Sim. Voltei. Aí eu vou deixar aqui para eles visualizarem o arquivo apenas, eles não podem editar. Ou então, eu criei aqui um documento para todo mundo colocar informações. Então, vamos supor que você vai fazer uma discussão sobre um determinado, sei lá, você passou uma leitura para os alunos e agora você quer fazer um fichamento dessa leitura, desse texto, desse livro, com os alunos, mas você quer que eles façam isso em conjunto. Então, você vai deixar a opção aqui de os alunos podem editar o arquivo. Então, eu tenho um arquivo para todos os alunos têm acesso ao mesmo arquivo. E aí eles podem editar. Então, as ferramentas do Google, elas são muito legais para trabalhos colaborativos, que é algo que a gente pode explorar no ambiente digital, né? De cada um fazer um pouquinho. E a gente consegue ver o que cada um fez. Basta eu clicar aqui em histórico de versões. Ver histórico de versões, eu vou ver. Que Eles vão legal. Eles vão acessar isso aqui com o e-mail deles, né? Porque para eu acessar qualquer ferramenta do Google, eu tenho que ter um e-mail Gmail. E vai aparecer o nomezinho deles aqui e o que eles fizeram. Então, se alguém excluir um parágrafo, vai aparecer aqui. E você acompanha isso. Muito legal, né? Igual lá no Drive também, né? Sim, sim. Ficou um documento compartilhado. Na verdade, quase todas as ferramentas do Google atualmente dá para fazer isso. Foram atualizações que foram acontecendo ao longo da pandemia, justamente essa necessidade, né, que a gente estava tendo. Sim. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é você falar assim, não, eu quero que o aluno responda o documento, mas eu não quero que eles vejam a resposta um do outro. Eu quero um documento para cada aluno. Aí você vai clicar em fazer cópia para cada aluno. Então, esse mesmo documento que você fez vai aparecer para cada um dos alunos, eles vão colocar a resposta ali, vai chegar para você, mas eles não terão acesso ao documento um do outro. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante. E você pode fazer isso tanto para Google Documentos, apresentações, planilhas, todos esses quatro aqui, todos esses quatro recursos permitem fazer esse tipo de colaboração. Só o formulário que vai ser um pouquinho diferente. Então, é bem legal a gente considerar esse tipo de atividade. E aqui a gente vai colocar se vai valer nota ou não, né? Então, pode valer nota ou não. Data de entrega com o horário também dá para a gente colocar.
A rubrica é muito legal. A rubrica é aquele barema de... Ai, como é que o povo fala? Barema de avaliação? Hum. Isso. Onde eu coloco os critérios que eu vou considerar ao corrigir aquela atividade. Ah, sim. É muito legal. Então, por exemplo, você passou um trabalho para eles fazerem uma pesquisa, enfim. Você vai colocar a sua rubrica aqui. Aqui não está aparecendo porque eu tenho que colocar algumas informações antes. Uhum. Não, ele não aceita. Pronto, agora apareceu. Eu clico aqui na rubrica, criar rubrica, aí eu vou colocar nos critérios e a pontuação. Eu vou passar rápido, Olha que legal. porque tem muita coisa para falar, e senão eu Aham. ia até... E eu falo muito, gente. Não, Então, mas é bom. você vai colocando os critérios e colocando a pontuação. Então, vamos supor, você vai considerar se está formatado ou não, se todos os conceitos que você pediu estão ali ou não, se entregou no prazo ou não. Você vai colocando esses critérios e o aluno ele consegue ter acesso a essa rubrica, né? Então, ele sabe o que você vai considerar na sua avaliação. Então, ele, né, vai ficar esperto. Olha, se você criar essa rubrica logo, né? Logo que você envia esse trabalho, ele vai falar assim: ó, eu tenho que colocar umas imagens bonitinhas aqui, porque isso aqui vai valer ponto, né? Uhum. Então, é Tudo interessante que o aluno mais quer, ponto. isso. Então, é assim que a gente vai criar a nossa atividade. Antes de passar para o formulário, que seria o que eu ia passar aqui logo em seguida, eu quero mostrar o seguinte: quando eu crio uma atividade, eu tenho algumas informações aqui no meu Google. Então, por exemplo, essa atividade eu postei essa semana para os meus alunos, eles têm o prazo de entregar até amanhã. O que a gente pode observar aqui nessa minha atividade? Coloquei aqui as instruções e coloquei aqui um Google Formulário, tá? Uhum. Que a gente tem aqui? 8 alunos entregaram. Quando eu envio essa atividade, ela aparece atribuída para todos os meus alunos. Atribuída quer dizer que a minha atividade foi entregue para eles. Então, assim que eu crio, vai aparecer, sei lá, vamos supor, 30 alunos, vai aparecer aqui, trabalhos atribuídos, 30, entregue 0. À medida que eles vão fazendo, vai aparecendo aqui para mim, 8 entregaram e 17 ainda não entregaram. O prazo é até amanhã, Ah, então, sim. enfim. Então, 8 já entregaram, 17 ainda não. Eu consigo ver quem entregou. Então, na hora que eu vou corrigir, eu vou clicar aqui, entregue, vou ver quem entregou, tá aqui, os alunos que entregaram. Uhum. Na verdade, eu confundi. Essa atividade eu não fiz no Google Formulário, eu fiz no Google Docs. Uhum. Tô vendo aqui o Google Docs deles, que é o parecido com o Word. Então, aqui eu tô vendo as atividades que eles já me entregaram e tem alguns pendentes, né? Que tem até amanhã. Essa atividade vale 6 pontos. Para corrigir, basta eu clicar aqui, ó. Na atividade, vai abrir o Google Docs deles. E aqui eu vou fazer a correção. Vou mostrar para vocês como que faz a correção bem rapidinho. Aqui está a questão que eu deixei para eles e aqui marcado tá a resposta. Eu pedi que eles discutissem as alternativas. Por que a alternativa não está correta? Por que não é a resposta A? Então ela teve que discutir aqui para mim. A letra A está errada, aí colocou lá os conceitos. Eu vou corrigir. Para Tá, corrigir, eu bacana. posso colocar comentários. Eu posso colocar comentários. Então, olha só, eu vou clicar aqui em adicionar comentário. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó. Então, vamos supor que ela errou aqui. Não tá legal essa justificativa que ela deu. Eu vou adicionar um comentário e vou colocar aqui. A sua justificativa não faz sentido, ou então a sua justificativa está correta, mas você esqueceu disso, 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 e pronto. E aí, na hora que ela entrar na atividade dela, vai aparecer esse comentário lá. Então, é dessa forma que eu faço a correção. E coloco a nota aqui. Quando eu coloco a nota aqui e faço o comentário, pronto, eu corrigi a atividade. Olha que rápido. Uhum. Eu vou clicar em devolver e aí vai chegar uma mensagem lá no e-mail dela falando: Alice, a sua atividade de ciências foi corrigida. E aí ela vai entrar aqui, vai ver os meus comentários e vai ver a nota dela. Pronto. Muito Quando bacana. eu coloco a nota aqui, eu não vou colocar porque eu ainda não corrigi, né? Quando eu coloco a nota aqui, gente, coloco a nota aqui, automaticamente
a nota... Peraí, deixa eu ver aqui, como é que eu... Aqui. Automaticamente a nota dela vai parar lá na aba notas. Eu não preciso digitar isso aqui mais. Nossa, isso aí, hein? Maravilhoso. Maravilhoso. Na hora que eu coloco a nota lá, a nota dela vem direto para cá. Então, tá vendo que à medida que eu vou corrigindo, vai sendo colocadas notas aqui. Então, eu não preciso digitar isso mais de uma vez. Eu digito isso uma vez só e acabou. E aqui tá aparecendo o desempenho deles em porcentagem. Uhum. Olha que bacana a nota total, né? Infelizmente, não sei porquê, o Google Classroom ele não dá a nota total no valor absoluto, ela dá em porcentagem. Mas eu tenho como pegar uma planilha de notas. Olha que bacana. Então, eu vou entrar nessa atividade aqui de novo. São muitas informações, né? Ah, mas a gente tem que ir destrinchando. É importante você demonstrar e a gente ir praticando, porque no início, e é até importante a gente falar disso, né, Patrícia? No início, tudo parece assim, um bicho de sete cabeças. Depois que você vai se familiarizando, isso vai É, ficando mais leve e e o que eu mais fácil. Você faz em dois tempos, né? E o que eu quero chamar a atenção aqui não é nem necessariamente aonde estão os botões, eu quero chamar a atenção das possibilidades do que você pode fazer aqui, né? Ótimo. Uhum. Aí, quando você, então, aqui a gente está naquela parte onde eu vou ver quem entregou a atividade e corrigir a atividade. Nesse íconezinho aqui, eu clico aqui, eu posso copiar todas as notas para o planilha. Então, na hora que eu clico aqui, vai abrir uma planilha do Google para mim com todas as notas. Então, vamos supor que a sua escola seja gente boa e aceite um diário online. Você pode copiar as notas daqui, ó. Pronto, tá aqui. As notas estão aqui. Tá. E aqui vai ter um monte de coluna em branco, porque eu coloco muita tarefa que não vale ponto. Aí depois eu somo tudo. Então, tem um monte de coluna aqui em branco. Mas aí, no caso, eu tiraria essas colunas, né? Para poder ficar mais bonitinha a minha planilha. E depois eu só coloco aqui, ó, uma coluna com somatório e vou ter o somatório de todos os alunos. Pronto, minha planilha está pronta. Eu não preciso calcular a nota de ninguém. Isso Uhum. aqui é feito automaticamente, tá? Então, isso daqui é um recurso muito legal. Bom, então eu acho muito interessante essa questão da nota, essa questão da correção, essa questão do material complementar. Eu acho isso muito legal. E deixa eu ver aqui, antes da gente passar para o Google Formulário, se eu quero chamar a atenção de mais alguma coisa. Ah, eu quero mostrar uma outra possibilidade bem rapidinho aqui, ó. Essa eu vou mostrar no 7º ano. Existe a possibilidade também de a gente ter uma interação aqui com os alunos. Por exemplo, aqui eu coloquei uma atividade que eles não tiveram que responder no formulário, Google Docs, nada disso. Eles deixaram um comentário para mim. Então, toda vez que eu coloco material, atividade, aparece aqui a possibilidade de comentários para a turma. Então, nesse caso, eu deixei um vídeo para eles assistirem e pedi que aí a atividade era fazer um comentário sobre o vídeo. Qual foi o mais interessante, a parte mais interessante do vídeo, que ele não sabia, que ele ficou sabendo naquele momento, enfim. E aí eles foram deixando os comentários deles aqui. Eu queria que eles pudessem ver os comentários uns dos outros. E eu consigo ir respondendo os comentários deles, né? Tirando as dúvidas, ou então corrigindo, né? Se aquele comentário está equivocado ou não. Enfim, então esse é um recurso bem legal também. Esse é um recurso legal para a gente fazer fóruns de discussão. Então, vamos supor, você coloca um tema lá e os alunos vão debater sobre esse tema. Certo? Certo. Agora, eu vou mostrar algum formulário, né? Porque Uhum. que é o nosso outro tema aqui. E senão eu fico falando aqui, nossa senhora, o tempo todo. São tantas opções, né? Então, outras opções. E aí, gente, para a gente criar o nosso Google Formulário, a gente pode, mais uma vez, né? Eu tô aqui, eu vou fazer um Google Formulário
vou criar um formulário para fazer uma pesquisa com os meus alunos. Eu posso entrar por aqui, do jeito que eu mostrei, que a gente vai entrar no Google Classroom, normalmente, ou eu posso criar a partir do Google Classroom. Então, vamos supor que você vai criar uma prova. Você vai clicar aqui em atividade com teste e vai abrir aqui já o seu formulário. Você vai clicar no formulário e vai, então, montar a sua prova. Então, eu vou mostrar primeiro como que a gente vai criar uma prova aqui, que é o que o pessoal tem mais interesse, geralmente, né? Então, aqui está o nosso formulário. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu venho lá pelo Google Classroom, isso já vem, essa parte ele já deixa marcadinha para mim. Mas a primeira coisa que eu tenho que me atentar, quando eu vou criar uma prova, eu vou fazer aqui de novo. Eu venho aqui em configurações, teste, e eu crio um teste. Eu tenho que fazer isso, porque assim eu consigo colocar gabarito. E isso vai facilitar a minha vida demais na conta. Eu posso escolher aqui, né? Aí eu vou olhar com calma e vou considerar a minha situação. Se eu quero disponibilizar a nota imediatamente ou não, né? Se eu quero deixar eles verem quais são as perguntas que eles erraram ou não. Vai depender. Eu costumo desmarcar porque sempre tem um aluno que não faz a prova. Ou então, assim, como é prova online, até que, assim, no meu caso, os alunos eles têm um tempo bem restrito para responder aquela prova. Mas vamos supor que você deixa a prova disponível o dia todo. Aí alguém vai lá, faz a prova, viu que errou uma questão, conta para o outro. Ó, essa daqui eu errei. Então eu deixo desmarcar. Aluno sendo aluno. Isso, exatamente. Ai, saí aqui sem querer. Outra coisa que a gente pode fazer, que é interessante, é o seguinte: embaralhar a ordem das perguntas. Olha, isso é legal. Porque aí a número 1 minha não é a número 1 sua. Já dificulta um pouquinho mais para eles, né? Colarem. Aqui, em geral, eu gosto de deixar coletar e-mails. Por quê? Se você não coletar e-mail e você deixar lá só a opção de nome, ele pode colocar o nome que ele quiser. Então, Maria pode fazer a prova para João. Sim. Você não vai saber. Então, eu deixo a opção aqui, coletar e-mail, porque aí vai coletar o e-mail que eles entraram no Google Formulário. Não tem como ele mentir nesse e-mail aqui, não. E aí eu sei, os meus alunos todos têm e-mail institucional com o nome deles. Então, eu sei exatamente quem é ele. E aí eu vou escolher se pode editar após o envio ou não. Geralmente prova a gente não deixa, né? Não pode modificar depois que entrega e pronto. Aí agora a gente vai criar a nossa prova. Então aqui a gente vai colocar os nossos cabeçalho, informações, enfim. E você vai clicar, aqui a primeira coisa que vai aparecer já vai ser o e-mail, né? Para eles responderem, que eu pedi. E aqui você vai colocar então a questão. Reparem que eu posso criar uma questão de múltipla escolha, né? Que é aquela que tem lá uma alternativa correta. Eu posso criar uma questão de aberta, de resposta curta, uma resposta um pouco mais longa, caixa de seleção, então eu posso selecionar mais de uma opção. Essas outras opções a gente não costuma usar muito para a prova. Isso aqui seria mais para uma coleta de dados, uma pesquisa de satisfação, por exemplo, né? Que eu consigo colocar uma escala linear, por exemplo. De 0 a 10, o quanto você gosta das aulas online, uma coisa assim, tá? Então a gente usa mais esses recursos aqui. Eu vou mostrar a múltipla escolha porque assim, a resposta aberta não tem muito o que fazer, é colocar a pergunta e acabou. Não tem muito o que fazer. Na múltipla escolha, a gente tem uns detalhezinhos interessantes aqui. Então, eu coloquei a questão, a pergunta, coloquei as alternativas, tá? Vou colocar aqui só para a gente ter uma noção. E aí eu vou colocar o gabarito. Se a minha prova ela for toda fechada, o próprio Google Formulário corrige e dá nota para mim. Se eu Nossa, que maravilha. Aí para isso eu tenho que colocar o gabarito, né? Eu vou clicar aqui em respostas certas e vou, de acordo com essa minha questão, vamos supor que a resposta certa é a letra B. Então já está indicado aqui, todo mundo que marcar a letra B vai ter um ponto nessa questão. Então eu coloco aqui a pontuação. 1 ponto, 2 pontos, sei lá. Concluído.
Posso definir se essa questão é obrigatória ou não. Então, ele só vai conseguir enviar esse formulário se ele responder, se ela for obrigatória. Pronto, a minha primeira questão está feita. Agora a gente vai clicar no mais e colocar a próxima questão. Na próxima questão, vamos supor que você quer colocar uma tabela. Você vai clicar aqui em imagem. Você pode trazer uma imagem que está salva no seu computador, uma foto, uma tabela, um gráfico, né? Alguma coisa do tipo. Você pode tirar uma foto com a câmera do seu computador, escolher uma foto através de um site, Google Drive, pesquisar a imagem no Google. Então, vamos supor que eu quero colocar lá uma foto de um átomo. Aí eu pesquiso aqui, escolho a foto, clico nela, clico em inserir. Nossa, que bacana. Ela vai aparecer aqui para mim. Então, eu posso colocar a pergunta, por exemplo, qual modelo atômico se refere a esse... Opa! Qual modelo atômico se refere a essa imagem, por exemplo? Posso diminuir aqui a imagem, né? Que ela tá muito grande, pronto. E aqui eu vou colocar as minhas alternativas. Vou selecionar a alternativa correta de novo, colocar a pontuação, clicar em concluído, e assim eu vou montando a minha prova. Eu posso colocar vídeo. Eu posso colocar um vídeo no YouTube. Então, vamos supor um vídeo com uma experiência. Eu achei um vídeo com um experimento prático. Eu quero que o aluno discuta o resultado daquela prática. Aí eu tenho que ir lá no YouTube, procurar esse vídeo, pegar o link do vídeo, colocar o link aqui. Vou colocar um vídeo qualquer, só para a gente não gastar muito tempo. Vou pegar um vídeo qualquer, pego o link, trago esse link para cá, colo aqui, opa. Pronto. Gente, que legal isso. Esse vídeo aqui. E aí eu consigo colocar aqui eu consigo colocar a minha pergunta. Então, eu posso incluir imagem, eu posso incluir vídeo, eu posso... E aí, através da imagem, eu posso colocar gráficos, tabelas e etc, né? Mas o que é interessante aqui é essa questão da gente colocar o gabarito, porque aí, na hora que o aluno envia o seu formulário, se for tudo questão fechada, o próprio formulário corrige e dá a nota pra gente, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, bem rapidinho, uma prova que os meus alunos já fizeram. Ótimo. Que aí vocês vão ver. Deixa eu pegar aqui. E essas respostas chegam para você no e-mail? Não, aí eu vou mostrar aqui como que a gente vai ver a resposta. Então, olha só. Aham. Aqui eu tenho uma prova que eu fiz com os meus alunos. Eu acho que essa daqui tá toda fechada. Deixa eu confirmar. Tá. Então, olha, essa prova eu coloquei uma tabela, coloquei uma imagem aqui de um experimento e coloquei um videozinho também para eles assistirem e responderem lá de acordo com esse vídeo. A única coisa que eu não gosto muito é que eu não consigo colocar as alternativas bem juntinho aqui do vídeo, tá vendo? Ele fica... As minhas alternativas estão aqui em cima, ó. Ele não ficou aqui embaixo. Mas junto, né? Aí, criei toda essa prova, mandei para os meus alunos, né? Para eu enviar para os meus alunos, basta eu clicar em enviar. Eu posso mandar por e-mail, ou eu posso pegar o link desse formulário e mandar, copiar esse link, mandar no WhatsApp, mandar no e-mail, mandar no Telegram, colar esse link no Google Classroom. Eu posso fazer tudo isso, tá? Como que eu vou ver as respostas? Isso aqui é muito legal. Então, na hora que eu clico aqui em respostas, já tá tudo tabulado para mim. Eu não preciso fazer nada disso. Isso aqui vem pronto. Aí você entrou por onde? Por onde você fez ele. Isso. Aí você foi lá como se você estivesse indo editar e apareceu isso. Isso, eu vou mostrar aqui inicialmente, porque é interessante dizer o seguinte, que quando eu entro em qualquer ferramenta do Google, seja Google Formulário, Google Docs, Slides, vai estar aqui, ó, todos os Google Formulários que eu já criei, porque eles ficam salvos automaticamente no Drive. Todos os formulários que eu já criei estão aqui. Então,
Por exemplo, essa prova que eu tô pegando aqui, ela é do primeiro trimestre, já tem um tempinho que os meus alunos fizeram. Eu vim aqui, procurei, escolhi Olha uma que legal, gente. abrir. E aí, então, quando eu abro a prova, eu vejo isso daqui, né? A minha prova lá montada. Como que eu faço para ver as respostas dos alunos? Então, eu entrei lá no formulário, tá? Por Uhum. aquela lista de aplicativos que eu falei com vocês. Procurei lá no Google Formulário, encontrei o formulário que eu criei, vou clicar aqui em respostas. Isso aqui já vem pronto para mim. Eu já tenho a média da turma. Essa prova eu fiz valendo 104, porque aí depois eu considerei como se fosse 10, né? Fez E regra de 3. isso. Aí, então, aqui, olha, eu já tenho aqui a distribuição das notas na turma, como que foi. Eu tenho aqui quais são as perguntas que foram erradas, que eles erraram com mais frequência. Então, na hora de corrigir essa prova, eu venho direto nessas perguntas. Eu já faço a correção da prova focada nessas perguntas, porque de 25 alunos, só 8 acertaram essa questão aqui do elétron. Olha que Faça a bacana. correção já com essas questões. Aqui está o e-mail deles, né? De todos que fizeram a prova e a pontuação, né? Como eu coloquei gabarito, a pontuação já está aqui, ó. Já está tudo aqui. E, gente, se eu fizer esse formulário lá pelo Google Classroom, eu tenho como importar essas notas do formulário para aquela planilha do Classroom. Eu não preciso digitar uma por uma, tá? Eu Nossa. clico em importar notas e isso vai direto para o Google Classroom. Aqui eu tenho, de acordo com cada questão, eu tenho o desempenho da turma. Então, por exemplo, essa primeira questão aqui, ó, 88% da turma acertou. Era essa a resposta aqui em verde. Então, eu consigo ter uma noção, né, de como que foi o desempenho geral da turma. Ou eu Do posso que olhar. eles estão com mais dificuldade, o que você precisa focar mais, né? E Exatamente. Eu consigo. é assim, uma ferramenta te ajudando pedagogicamente, né? Uma Exatamente. ferramenta digital. Isso daqui, para a gente fazer isso aqui na mão, Nossa, socorro, com né? várias turmas, né? Socorro. Tudo bem que aqui a gente tem uma limitação que eu só consigo ter esses dados lindos, maravilhosos, quando a prova é toda fechada. E a gente sabe que, poxa, uma prova toda fechada, né? Não é o ideal. Uhum. Mas a gente, né? A gente trabalha com o que dá para fazer. Eu consigo ver também aqui o Mas aí, resultado. quando você tem, por exemplo, duas questões abertas e 8 fechadas, ele te dá um panorama das fechadas e tem como você jogar a nota das abertas e ele soma? Sim, aí o que, que eu faço? Quando ele tem questões abertas e fechadas, eu vou ter esse mesmo resultado aqui que eu estou observando das questões fechadas, né? Eu vou ter aqui, eu costumo colocar o gabarito mesmo assim, então vai aparecer a nota, só que vamos supor que uma prova valendo 10, eu coloquei 8 questões fechadas e 2 abertas, cada uma valendo um ponto. Aí, essa minha pontuação aqui dos alunos, ela vai vir aqui considerando 8 pontos. Aí eu tenho que lembrar. Aí isso aqui eu tenho que fazer na mão. Isso aqui eu tenho que fazer. Ah, tá. Aí eu tenho que jogar lá na minha planilha essa Ah, mas pontuação. já adianta um pouquinho vir as fechadas corrigidas. Exatamente. Aí eu vou, corrijo as abertas uma por uma e somo o valor nas abertas aqui com as fechadas. Então, assim, dá mais trabalhinho. Mas assim, né? Se antigamente a gente fazia isso aí tudo na mão, né? Tudo um por um, então, né? Enfim. Estamos no lucro. E eu, Thalita, só para finalizar, tem muita coisa, mas eu queria mostrar uma outra coisinha que é bem rapidinho, que é quando ou a gente coleta dados, né, para fazer um trabalho, ou a gente pede um feedback para os alunos. Eu quero mostrar como que isso aparece para a gente as respostas. Deixa eu ver aqui. Onde que vai estar isso daqui? Agora é achar. Eu vou achar rapidinho, peraí. Fique à vontade. Ai, ai, quando a gente tá com pressa, o trem some na cara da gente. Aqui, ó. Eu fiz esse formulário aqui
para coletar para conhecer melhor os meus alunos, como que eles fazem o uso da internet. Então, aqui não era uma prova, então aqui não tinha necessidade de colocar gabarito, porque não tinha resposta certa. Eu queria conhecer os meus alunos. É o que eu E falei. também é uma ótima opção, né, de aplicar. Exatamente. A gente online, por exemplo, eu entrei nessa escola esse ano, então eu não conheço nenhum aluno pessoalmente. Então eu sinto necessidade de conhecer um pouco mais deles, né, para poder entender ali, né, com quem que eu estou lidando. Então eu fiz no início do ano uma atividade diagnóstica, eu fiz essa sobre a relação com a internet, enfim. E aí aqui eu coloco as perguntas, né? Enfim, da maneira como eu quiser. Eu quero mostrar as respostas. Olha como que fica bonitinho. Já vem os gráficos prontos. Então, por exemplo, se você quer apresentar isso numa reunião de pais, você quer apresentar isso para alunos, você está coletando dados para escrever um artigo, né? Esse gráfico já está pronto. Então, aqui eu já tenho já a resposta dos meus alunos tabulada, bonitinho, esses gráficos. Né? E quando eu faço uma pergunta aberta, é assim que aparece para mim. Olha só. O que mais você gosta de fazer quando está de bobeira na internet? Aí eles colocaram ver vídeos, jogar videogame, enfim, né? Colocaram aqui o que eles gostam de fazer. Então é assim que aparece quando tá a opção lá de resposta aberta. Então já vem tabuladinho pra gente, tudo bonitinho. Facilita muito a nossa vida. Bom, essas eram os principais pontos que eu queria mostrar aqui para vocês. Tem muita coisa para a gente falar sobre essas ferramentas. Tem muita coisa que elas podem ajudar, tem muitos detalhes, mas é muita coisa. É muita coisa e a gente tem que ir aprendendo aos pouquinhos para a gente não se assustar, né? Então, eu acho que já deu para ter uma ideia de como que essas ferramentas podem ajudar a gente na aula presencial também, né? No semipresencial, eu posso ter um Google Classroom para o aluno consultar ali quando ele quiser. Patrícia, deu um pico de energia aqui, eu acho que eu caí, consegui voltar agora. Eu disse, Volta nesse slide aí, que eu adoro esse meme. Fala um pouquinho como é que você usou ele. eu desconfiei que você tinha caído, Thalita, que sumiu sua tela, mas eu fiquei sem saber. Aí eu continuei aqui. Então, eu tô falando, Thalita, que assim, tem muita coisa para a gente ver a respeito dessas ferramentas. São muitas possibilidades. Aqui, né, tem que ser rapidinho, porque senão fica muito cansativo. Mas eu espero que tenha dado para entender que é possível a gente usar essas ferramentas mesmo quando a gente está no sistema semipresencial ou presencial. Por exemplo, né, voltando aqui a enfatizar que o Google Classroom, ele pode ser o meu aliado fora de sala, né? Então, assim, igual esses dias mesmo, os alunos, eu senti que eles estavam com uma dificuldadezinha para entender um conceito que eu estava explicando. Eu falei assim, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo complementar lá no Classroom para vocês. Para vocês, na hora que vocês forem estudar, vocês assistirem esse vídeo e vocês... Porque eu senti que eles estavam inseguros. Vocês são inseguros, então eu vou colocar um videozinho lá para vocês terem mais um material para vocês estudarem. E aí eles vão acessar esse Classroom quando eles puderem, né? No horário que eles puderem, da maneira que eles puderem. Então é uma Aí ferramenta... não toma o tempo da sua aula, porque se você estivesse lá no presencial, por exemplo, você passaria, né? Perderia um tempo da sua aula, sendo que ele é um a mais, né? Sim. E a gente tem que lembrar que a gente tem que, embora a nossa prática docente ela não seja na real muito voltada para essa questão de ter o aluno como protagonista, mas a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar e a gente tem que lembrar os nossos alunos que faz parte do processo de aprendizagem ele ir em busca da informação, né? Ele não pode ser totalmente dependente a mim. Ele não pode ter um cordão umbilical comigo que ele não consegue fazer nada se eu não... Tudo que ele aprender é você que vai passar. Isso. Então, o Google Classroom, ele é excelente nessa situação também. Eu vou disponibilizar materiais que são legais. Agora, o uso desse material depende de você também, né, aluno?
né? É uma Então, parceria, né? E eu então acho assim que a gente está começando a caminhar agora, né, Patrícia? Mas que se a gente não planta sementinha, a gente nunca vai colher, né? Então, nesse início, a gente, assim, eu falo para os meus alunos também aqui da pedagogia, que futuramente, né, daqui 3, 4 anos vão estar aí no mercado de trabalho, está só começando, né? Essa revolução tecnológica está muito mais perto do que a gente imagina, essa dominação da tecnologia, e para eles conhecer, dominar, saber utilizar essas ferramentas são oportunidades. Eu acredito assim, por exemplo, escolas de grandes centros, vamos supor, Bernoulli. Você pode estar em Ponte Nova e dando aula pelo Bernoulli, né? Da sua casa, através de um computador. Então, assim, eu acredito que tem muito para avançar, novas oportunidades para chegar, projetos a se desenvolver. E a gente vai estar vivenciando tudo isso, né? Nós, eu, você que estamos na sala de aula nesse momento pandêmico, para a gente foi muito mais difícil. Eu falo que os meus alunos ainda estão sendo privilegiados, porque sim, quando eles forem para o mercado de trabalho, se eles não estão ainda se atualizando, aí é o que você falou, é a responsabilidade do próprio aluno, mas está sendo mostrado, está sendo exposto aí às demandas que cada vez estão vindo para ficar. Então, pelo menos nós, enquanto professores, que eu acredito sim, que é uma função nossa, independente de tecnologia, de pandemia, é se adaptar, né? Passar pelos desafios, entender a realidade dos nossos alunos. Paulo Freire já falava isso, né? Que o professor precisa compreender a realidade do seu aluno, saber que mundo que ele vive, saber que ele está vendo meme, saber que ele está, né, na internet, está postando, está querendo te ver também. sim. E eu acho legal você, né, se expor enquanto professora e até mesmo a sua vida, porque as redes sociais nos permitem isso. Então, fica mais assim, familiar, né? O aluno sente ali junto com você. Com certeza, Thalita, eu concordo completamente com você. É uma realidade, toda mudança é um desafio, né? Toda mudança traz medo, toda mudança traz insegurança, traz muito trabalho. É muito trabalhoso mudar. É muito trabalhoso, Uhum. né? O professor já tem uma rotina muito atribulada. A gente tem pouco tempo para se qualificar, né? A gente tem pouco tempo extra para a gente procurar uma qualificação, para a gente desenvolver novas metodologias, novas práticas. É difícil. Então, como você falou, quem está aí se formando, né? Quem está em processo de formação, tem que agarrar essa oportunidade de ter um diferencial, né? De ter um diferencial para o mercado de trabalho, porque depois é bem difícil. A gente, na verdade, a gente tem que se qualificar. O professor estuda para sempre, né? A gente tem que se qualificar o tempo todo, né? Isso aqui o processo, ele não para nunca. Mas eu acho que é interessante a gente encarar esses desafios, sabe, Thalia? Então, acho que assim, a gente simplesmente pensar assim, ah, não, daqui a uns dias eu vou voltar Ao para normal, a sala que eu entre tinha, aspas. sabe? Eu espero que não. Eu espero que a gente não volte para a sala que a gente tinha antes. Eu quero ver os meus alunos acessando conteúdos diferentes. Eu quero ver os meus alunos usando o celular na sala de aula, sabe? Eu quero ver isso. A gente vai ser uma postura que a escola inteira vai ter que ter. Professor, gestão, aluno, pais, mas é importante, né? Não dá para a gente simplesmente ficar ali restrito à lista de exercício de livro didático, né, gente? Então, Uhum. é isso. Espero que tenham gostado. Com Beijo. certeza. Patrícia, te agradeço imensamente. Foi um prazer aqui esse momento com você. Como eu disse, eu aprendi muito, Que porque bom.
não conhecia mais a fundo as ferramentas. E deixo aí, gente, a dica para vocês, mais uma vez, né? Sigam a Patrícia lá, conectando ponto professores no Instagram. Tem muito conteúdo lá. Ela tem séries, né, Patrícia? Com cada uma dessas ferramentas, detalhando ali, mostrando que aqui eu acho que a gente fez um resumão, um apanhado geral, né? Não dava para a gente aprofundar. Infelizmente é corrido realmente, e a gente aqui na faculdade passa, né, para vocês aí as oportunidades, esperando que vocês agarrem, tá? Então sigam a Patrícia, se interessem aí em buscar esses conhecimentos, e te agradeço, Patrícia, tá? Pela generosidade, por ensinar para a gente, e pelo trabalho que você tem feito também nas redes sociais, ajudando tantos outros professores. De coração, muito obrigada mesmo. Ô, Thalita, eu agradeço mais uma vez. Muito bom poder estar aqui trocando ideia. A gente aprende tanto quando a gente troca, assim, né, com outros profissionais. É sempre muito legal e poder mostrar um pouquinho do meu trabalho também é um prazer muito grande. E estou à disposição, gente. Então, assim, caso tenham dúvida, caso tenham alguma dificuldade, podem me procurar. Você também, tá, Thalita? Caso queira Com aí certeza. novas parcerias, estou disponível. Eu falo muito, vocês estão vendo, eu gosto de falar. É ótimo. É mal de professor. É, Mas, gente, então foi isso. Espero que tenha sido útil. Talvez, assim, nesse momento, enquanto estudantes, vocês fiquem se perguntando, né, como que eu vou poder utilizar isso na minha vida? Mas, olha, pensem que o mercado de trabalho já está aí batendo na porta, ou pensem em outras oportunidades, né? Criar aí um cursinho, alguma escola particular, alguma coisa que isso pode sim ser utilizado e nos dar ferramentas para seguir aí e ter bons resultados na nossa vida profissional, tá bom? Um abraço a todos e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau. obrigada, gente. Tchau. Obrigada.